Como vocês sabem, nossa disciplina está dividida em dois grupos. O primeiro, metodologia do estudo, e o segundo, metodologia da pesquisa científica. É interessante que, nesse período, nós possamos ter uma interação maior. Tá? Se tem alguma dúvida, é o momento de elucidá-la. Como metodologia do estudo, foi importante essa parte, porque vai dar condições, ou pretendeu dar condições, para que vocês pudessem desenvolver o estudo de vocês, dentro de certos parâmetros, para que vocês pudessem para que vocês venham a ser mais produtivos, gerando conhecimento, e não replicando saberes de outros. É importante que você saiba, primeiro, como fazer o teu estudo, para depois você ir fazer a tua pesquisa. Dentro do conjunto de teorias que foram apontadas aqui, eu destaco 3. O método de solução do problema, que foi a dedução, a indução e a abdução. Nós temos esses 3, inclusive passamos aqui um pequeno vídeo mostrando de que esse modo de como soluciona os problemas, isso está no dia a dia nosso. Então não é nada de extraordinário, nada de fenomenal. Isso aqui é o nosso corriqueiro, o nosso dia a dia. Tá? O importante é que você entenda no teu dia a dia como você coloca a solução dos teus problemas diário, empírico, dentro de uma filosofia, um método de como você vai solucionar ou como você soluciona os problemas. E aí nós temos esses 3. O dedutivo, o indutivo e o abdutivo. Eu sempre tenho, os meus alunos sempre têm alguma pergunta a respeito disso. Acho que seria bom tamanho se alguém pudesse se manifestar a respeito desse aqui. Veja que o que parece ser algo corriqueiro, e a gente utiliza certas formas de mostrar os acontecimentos. Então, você sai de uma dedução para uma indução, da indução você volta para a dedução. Isso aí é um pensamento abdutivo. Veja que não é nada de extraordinariamente complexo. É uma coisa simples que nós lidamos no dia a dia. E vocês vão lidar nisso a partir do momento que você vai desenvolver uma pesquisa, você vai ter um problema e vai ter que solucionar esse problema. De que forma tu vai solucionar esse problema? Como é que tu vai montar o teu raciocínio para resolver esse problema? Exatamente esses tópicos como nós acabamos de falar para vocês. Você vai ter um método indutivo, o abdutivo e o dedutivo. Em função disso, nós também falamos de técnicas de estudos. Quais as técnicas de estudo que você pode utilizar para você se tornar um autônomo e não um dependente. Saia da dependência, seja autônomo, crie você mesmo condições de estudo. Aí falamos de leitura, da qual eu faço o tópico aqui da leitura analítica, que é a leitura integral do texto, onde você vai fazer uma depuração, um filtro, onde você sai da temática, a grande área de conhecimento, você tem um tema, o foco da tua leitura, e a partir daí você vai começar a fazer as análises pertinentes a essa leitura que você está fazendo. Demonstramos aqui no slide 41, se possível, bota aqui na tela o 41, por favor, onde tem uma ficha de leitura, e nessa ficha de leitura nós temos o quê? Primeiro, como falei, a temática, aí você tem aqui a temática, que é a grande área do conhecimento. Grande área do conhecimento. Você tem um tema, que eu vou chamar aqui de foco.
do estudo. Você vai ter isso aqui, você faz isso, fica mais fácil, porque um dos graves problemas que nós encontramos é quando nós vamos fazer a nossa referência, muitas vezes nós perdemos o texto e algumas vezes a gente tem que reescrever. Então, para não fazer isso, faz essa ficha de leitura aqui. Tu tens o que? O título do artigo que você está lendo, os autores, se for mais de um, e aqui você bota o resumo. Comumente, o que o pessoal faz por aí? Copia e cola o resumo. Você pode fazer isso também, sem problema. Por quê? Aqui você vai fazer as citações, sabe aquelas marcações que a gente faz quando chama a atenção, quando você está fazendo, eu pelo menos tenho esse costume, de ir ler e fazendo as anotações, algum comentário, e vou fazendo essa marcação, é exatamente isso aí. Você marca e transporta. E aqui, nessa área, você faz os seus comentários a respeito daquilo que você leu. Com isso aí você vai poupar tempo, você não vai precisar mais pegar naquele livro para fazer a citação, fazer algum reestudo dele, porque já está tudo aí, e é só pegar a ficha. E dentro da ficha você vai ter tudo ali. Falamos sobre no e aí eu diria o seguinte, que o resumo é o planejamento, bota no 48, por favor, é um planejamento do teu trabalho. É o planejamento do teu trabalho. Onde, segundo a BNT, para os periódicos, ou seja, para os artigos, nós temos o quê? No mínimo 100 palavras, no máximo 200 palavras, 250 palavras. Se o trabalho de conclusão de curso for um artigo, tu vai ter que obedecer esse. Se for uma monografia normal, tradicional, aí isso aí vai de 150 a 500 palavras. Então, o resumo, ele é engessado. Ele é engessado. Cuidado com isso, porque tem limites. Ele é bem engessado. E aí você vai ter o quê? Você, dentro do resumo... Vamos ver se eu fecho aqui. Dentro do resumo, você vai ter uma introdução ao tema. Tu tem que fazer a introdução ao tema. Tu tem que mostrar... Olha, preste atenção. Quando você vai escrever algo, ou monografia, ou artigo, ou seja lá o que for que você vai escrever, nunca se esqueça que você não está escrevendo para você. Você está escrevendo para o leitor, a pessoa que vai ler aquilo ali. Então, a primeira coisa que você vai fazer no resumo é fazer uma introdução à temática e ao tema. O leitor vai ter que saber disso. Então, mostra para ele, e esse é o primeiro tópico. Depois você apresenta os objetivos, expõe a pergunta, indica os métodos que você utilizou para aquilo, e coloca a hipótese a conclusão ou a hipótese mais provável daquele teu trabalho. Logo em seguida, você tem a introdução, que é a mesma coisa do resumo, só que de forma estendida, é muito mais... Você tem liberdade, você tem a liberdade de fazê-lo, e aí você conclui a parte do método de estudo. Com isso aqui, você fecha todo o conteúdo de estudo e você vai estar habilitado, aí vai depender de você. Você vai estar habilitado a desenvolver seu próprio estudo. Dá retorno para mim aqui. Alguma pergunta sobre isso? Bom, então vamos passar adiante aqui. Quanto à pesquisa científica, nós falamos dos tipos de conhecimento,
e aqui o nosso material nos dá 3 tipos de conhecimento: o empírico, o racional e o interracional, onde nós verificamos que o empírico é o nosso dia a dia. Foi mostrado aqui 3 vídeos, tem vários vídeos aí, vocês podem consultar à vontade, e tem a infinidade, a própria vida de vocês é empírica, a nossa vida é empírica, e nós geramos conhecimento através disso. E não existe conhecimento científico sem o conhecimento empírico. A base do conhecimento científico é o empírico. Não há razão, não há justificativa para tal. Veio o conhecimento racional, ou alguns chamam de conhecimento positivista, porque foi justamente na linha do positivismo que nasceu a racionalidade. Aí vem aquela célebre frase de penso, logo existo, né? Ou seja, o conhecimento. E aí muitos dizem que o conhecimento teológico ele é empírico, enquanto o conhecimento científico ele é racional. Um seria, vamos dizer assim, a grosso modo, um seria emocional e outro seria racional. Bom, tem muita gente que pensa desse jeito. Os positivistas pensam desse jeito. Eles pensam de tal forma que diz, olha, o observador não influencia no ato observado. Por isso que a escrita dele sempre é na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Ele não se transporta para aquilo. Então, quando você vai escrever o teu artigo, a tua monografia, você sendo positivista, você diz entende-se, escreve-se, falou-se. Você nunca está no meio. É como se você estivesse ouvindo os outros falarem. E tem o interracional, que é uma tentativa de mostrar de que o racional ele tem o seu valor, mas que o lado do que foge à racionalidade, como por exemplo na pesquisa social aplicada, que é o nosso caso, você vai lidar com gosto do consumidor, com percepção de cores, ou com a forma como os gostos dos alimentos. Isso racionalmente fica meio difícil. Como você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa onde o cheiro do chocolate atrai o consumidor e aumenta as vendas? Como mostrar isso? É o que a Nébia Figueiredo fala de a pesquisa Qual e Quant. É uma tentativa de unir o racional com se é que podemos dizer irracional, mas é a única palavra que está na minha cabeça agora seria isso, que é o interracional. Aí falamos também que nós temos como tipo de conhecimento, primeiro teológico, segundo Jacques Maritain, como eu falei aqui, ele disse que a teologia é a mãe da filosofia. Aí tem um conhecimento filosófico e tem os demais conhecimentos que o Jacques Maritain diz que todas as outras ciências decorrem da filosofia. A teologia procura explicar Deus aos homens a partir de Deus. A filosofia procura explicar o homem em si e para si, nesse nível. O homem não consegue fazer a verticalização do homem para Deus. Quem faz isso é a teologia, saindo de Deus para o homem, não o homem para Deus. Aí nós vimos aqui o conhecimento artístico, os técnico e o científico. Todos esses conhecimentos são regidos por normas, são regidos por métodos e por rigor dos métodos. Vimos também a classificação das pesquisas, e naquela ocasião eu tinha dito para vocês que eu iria apresentar para vocês as pesquisas, a classificação mais comum utilizada aqui nos autores que nós temos aqui no Brasil. E dessa classificação nós vimos o quê? Quanto à natureza da pesquisa, que ela pode ser básica ou aplicada. Básica quando gera um conhecimento novo, mais de cunho teórico do que aplicado. E temos o conhecimento aplicado, que tem a base no conhecimento básico, mas que a finalidade
final é a aplicação. Ou seja, você consegue desenvolver uma nova perspectiva teórica, isso aqui é um conhecimento básico. Dentro da tua pesquisa, os interessados por aquilo que você escreveu, vê uma oportunidade de aplicar na vida pessoal, na vida social, na vida da empresa, seja lá onde for, isso aqui é um tipo de pesquisa aplicada. Vimos quanto à forma de abordagem do problema, que pode ser 3. A quantitativa, que é vinculada ao conhecimento racional positivista. A qualitativa, que é relacionado ao conhecimento interracional. E vimos o qual e quantos, que é a tentativa de equacionar os 2 blocos de pensamento. Falamos também sobre quanto aos fins da pesquisa. E aí nós temos a exploratória, que visa explorar o conhecimento por conta da escassez de elementos científicos daquela área. E aí, cuidado com isso. A gente vê muitas vezes a pessoa que escreve diz: essa pesquisa aqui ela é exploratória, porque nós não temos conhecimento daquele tema, estamos explorando o tema. A pergunta que tu vais ter que fazer é o seguinte: primeiro, quanto de literatura científica já existe sobre isso que você está escrevendo, que você está dizendo que é exploratória? Tem muitas, tem bastante, ou é muito pouco? Se for muito pouco, ela é exploratória. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo que estava escrevendo, o tema seria marketing verde, e diz que ali é uma exploratória, porque o autor não tem conhecimento do marketing verde. Isso não é exploratório, isso é falta de conhecimento, falta de estudo do pesquisador. Então o pesquisador tem que primeiro fazer a sua pesquisa bibliográfica, ou seja, tem que estudar. Uma vez que estudou aquilo, é que vai fazer a pesquisa. E não fazer a pesquisa para poder estudar. Estudar, a gente estuda em sala de aula, estuda em casa, é no livro que a gente lê, é no fichamento que a gente faz, isso aí é estudo. E é a nossa exploração, mas não da pesquisa. Temos a descritiva, que é quando você vai pegar aquele teu problema e você vai descrever o problema, os processos que estão por trás daquilo ali. Temos a explicativa, que você vai explicar como é que se deu aquilo, como é que as variáveis e as constantes daquele teu problema foram resolvidos ou serão resolvidos, né? Temos a intervencionista, que é quando o pesquisador, quando você está fazendo a pesquisa, está fazendo a coleta, e nisso você interfere no objeto pesquisado. Essa intervenção pode ser planejada, porque você intentava fazer isso durante a pesquisa, ou pode ser uma intervenção espontânea, que você não conseguiu controlar, ou você não raciocinou para poder segurar aquilo ali, você terminou influenciando. E aí, quando você influencia no objeto da pesquisa, você altera o resultado da pesquisa. Essa é a intervencionista. Perguntas pode lançar aqui, viu? Vimos também quanto aos meios de investigação, e aí a primeira que nós tocamos no assunto foi a pesquisa bibliográfica, e volto a repetir, não existe pesquisa se não tiver a pesquisa bibliográfica. Essa é a primeira. Até eu diria o seguinte: eu recomendaria a todos os avaliadores de bancas de TCCs que eliminasse todos os artigos, todas as monografias que não se referisse à pesquisa bibliográfica como parte da pesquisa que ele fez.
Porque não existe pesquisa sem a pesquisa bibliográfica. Você vai ter que pesquisar para saber se ela vai ser exploratória, se ela vai ser explicativa, você tem que ter uma base teórica para isso. Vimos também a pesquisa de campo, que é quando você vai buscar os dados no local de origem dos dados. Vimos a pesquisa documental, e aí a pesquisa documental difere da pesquisa bibliográfica, porque a pesquisa bibliográfica já teve o andamento científico, o trato científico, a publicação de forma científica, enquanto a documentação não. Ela não teve um trato científico. E daí nós temos dois tipos de pesquisa documental. A primária, que são os dados brutos, que nunca serviram, nunca foram expostos, e a pesquisa secundária é quando essa pesquisa ela é exposta. E eu dei o exemplo das SAs, das empresas SAs, que são obrigadas a divulgar os balanços. Então, a primeira, vamos dizer assim, a empresa limitada, que faz o seu balanço, mas não divulga, seria a primária. E a SA, que faz o balanço e divulga, seria a secundária. Temos o estudo de caso, que é quando você vai tratar de algo específico, olha só, de algo específico, de um determinado problema, de uma determinada instituição. E aí pode ocorrer que nesse estudo de caso você tenha que fazer também um estudo de campo. As duas podem andarem juntas também, né? E também pode ser que você faça um estudo de caso com várias instituições, o que seria o quê? Um estudo de multicaso. Falamos também de forma rápida quanto aos meios de investigação experimental de laboratório. Não creio que vocês vão utilizar isso, porque seria em um ambiente controlado, seria o que a gente chama em administração da produção como simulação, você fazer uma simulação, não daria. E falamos também que seria a pesquisação e a pesquisa participante. Lembra, quanto aos fins, a intervencionista, ele entra aqui como a pesquisa participante ou pesquisação. A pesquisação é quando você planeja essa intervenção, e a pesquisa participante é quando ela é espontânea. Falamos também quanto aos instrumentos da pesquisa. Aí dissemos o questionário, lembra do questionário? Falamos do questionário, que ele pode ser aberto, fechado, ou semi-aberto, ou semi-fechado, como queira. E aqui eu faço para vocês uma recomendação. Sempre que possível, estude e desenvolva o questionário fechado. Ele é mais fácil e é mais rápido de você trabalhar. Quando você vai fazer a pesquisa, lembre-se que você tem que gerar um resultado confiável, cientificamente confiável, porém, quanto menos trabalho você tiver de fazer a coleta, análise e publicação, melhor. Então, o questionário fechado é o que dá menos trabalho para isso. O questionário fechado também aconselho que não seja longo. Fique entre 8 a 15, 16 perguntas. Quando muito 20. É muita coisa 20. 10 seria ideal. 10 seria ideal. 10 seria ideal para fazer. 10 seria ideal para fazer o questionário. E o questionário semi-aberto seria o quê? Ele vai ter as perguntas fechadas, que já vão a resposta já vem pré-impressa, e vai ter sempre um escape para que o respondente possa responder aquilo que ele quiser. Vai ter um pouquinho mais de trabalho. Pergunta aberta é quando você faz a pergunta e deixa livremente o respondente a fazer.
deixando mais claro aqui, seria a prova de vocês. Vocês vão ter a prova o quê? Objetiva ou subjetiva? Ou os dois? Se é objetiva, as perguntas são fechadas. Se é subjetiva, perguntas abertas. Se são os dois, você vai ter a pergunta objetiva e a subjetiva. Bom, tem uma pergunta aqui, quantos tipos de abordagem do problema? São três. A qualitativa, a quantitativa e a quali-quant. Bom, quantitativa é quando você vai trabalhar, você vai fazer a coleta dos teus dados com um apelo muito forte aos dados quantitativos. Por exemplo, você quer saber qual é a relação que existe entre existe o faturamento de uma determinada empresa ou de um determinado setor ou da tua cidade. Como é que está o PIB da tua cidade, por exemplo? O que implica no PIB o pagamento dos aposentados, do INSS, por exemplo. E você vai focar isso em termos de verificar quanto se roda nisso e qual a prosperidade financeira nisso. Então, você vai trabalhar só com dados quantitativos. Quanto se recebe, quantos aposentados tem na cidade, quanto é que ele recebe, qual o valor que ele recebe, o que é que ele faz com esse valor, onde é que ele compra na cidade, quanto é que compra, o que ele não compra aqui, ele vai comprar onde. Então, veja que você está trabalhando com dados quantitativos. Isso aqui é a pesquisa, a abordagem do problema pelo ponto de vista, pela pesquisa quantitativa. Quando você olha e diz, olha, quando esse pessoal recebe o dinheiro e na cidade tem supermercado, que são considerados bons supermercados, mas prefere ir para outra cidade, para comprar na outra cidade, aí você vai perguntar, por que essa preferência? O que leva uma pessoa a sair de um local para outro? Por que você visita um shopping e não visita o outro? Então, isso aqui vai ser uma pesquisa qualitativa. Agora, quando você chega e diz, por que você prefere comprar esse tipo de produto no supermercado e outro tipo no outro supermercado, e para isso você vai trabalhar o quanto você está gastando em um e quanto está gastando no outro, veja que você está olhando, em primeiro lugar, a preferência, em segundo lugar, o valor despendido. Então, nós temos aqui uma pesquisa quali com base na quant. Com base não, desculpe, com auxílio da quant. Essa é uma pesquisa quali-quant. Perguntaram aqui, então, explique sobre os métodos de pesquisa. Eu estou explicando esses aqui. Seja mais explícito, por favor. Tá. Pediram aqui, vamos voltar, fazer um retrocessozinho aqui, para explicar sobre a indução. Vocês lembram, espero que vocês estejam aí bem lembrados da nossa ex-presidente, que ela fez aquele discurso que se tornou célebre, né? Quem ganha ou quem perde, ou quem ganha ou quem perde, ou quem não ganhou ou quem não perdeu. Ou seja, em suma, todo mundo perde. Então, veja que ela pegou elementos específicos. Quem ganha? Quem perde? Está aqui. São elementos específicos. Em cima desse elemento específico, ela chega à conclusão geral de que todos, tanto quem ganha quanto quem perde, na realidade todos perdem. Ou poderia ser todos ganham. Contanto que tenha uma resolução final que chegue ao geral, ao todo, ao completo. Esse é o pensamento indutivo. Você pega alguma coisa específica, né? Por exemplo, dando outro exemplo, vamos voltar para dentro de uma empresa. Você tem uma loja,
Você tem um supermercado, aí você diz que você vende sandálias havaianas, por exemplo, e que aquela sandália havaiana te dá lucro. Por conseguinte, o teu mercado vai ter lucro. Veja que um produto que tem lucro vai dar lucro para o mercado. Então você sai desse específico para o geral, que é o mercado em si. Se não ficou claro, por favor, se manifeste aqui, que a gente procura. Não esquenta, que isso aqui realmente enrola a cabeça da gente. Então, continuando aqui, tá? É para explicar de novo aqui a indução? Não, né? Tá. Então, vamos lá. Voltando para os instrumentos da pesquisa. A entrevista. A entrevista é o melhor meio que se tem para coletar dados. Agora, ela tem que ser bem planejada, tá? Você não pode chegar de forma intempestiva, a não ser que a tua pesquisa, a tua entrevista seja aberta ou em profundidade, o que realmente, me perdoe assim, mas eu te diria, eu quero desencorajar você a fazer isso. Não faça a entrevista em profundidade. O trabalho que você vai ter é enorme. Por quê? Porque a entrevista em profundidade geralmente começa assim: você faz a primeira pergunta, escuta o respondente e a partir da resposta dele você vai elaborar outras perguntas. Então você tem que ter um profundo conhecimento do que você vai pesquisar, quais são os objetivos da tua pesquisa, para não permitir que a resposta deles desvie das suas perguntas, sem, no entanto, induzi-lo. Olha a indução aqui, ó. Induzi-lo ao resultado que você quer. Porque a resposta dele, os dados são dele, não são seu. Se você fizer isso, você está interferindo na pesquisa. Aí a pergunta: a tua interferência era intencional ou foi espontânea? Se foi intencional, ela é uma pesquisa. Ela é uma pesquisação. Se foi espontânea, ela é intervencionista, é uma pesquisa participante. A entrevista fechada, você faz a pergunta, é basicamente um questionário, só que você pergunta e dá a resposta para que o respondente escolha uma. E a pergunta semiaberta, você faz a pergunta, dá algumas orientações de resposta e a resposta final fica por conta do respondente. E o formulário, que o formulário nada mais é nada menos do que o questionário, e esse questionário você não entrega para ele. Você não entrega para ele. Você simplesmente pergunta e anota a resposta do respondente. Quanto ao tratamento estatístico, são as escalas. Estão solicitando colocar aqui, vamos lá. Quantas escalas? As escalas... nós demonstramos aqui algumas escalas, só que a que eu recomendo é a escala de Likert, onde é a mais utilizada, a mais fácil que se tem de trabalhar, tá? O que nós temos aqui? O grupo de perguntas, e aqui nós temos uma escala de resposta, onde nesse exemplo aqui nós temos 7, partindo do primeiro até o 7º. São 7 posições de resposta, que o respondente ele vai optar por uma. Qual é a recomendação que é imprescindível para aqui? Para fazer a escala de Likert, você sempre tem que trabalhar com número ímpar. E, no mínimo, 3, o que a gente chama de níveis. Primeiro nível, segundo, terceiro nível. Nesse caso aqui são 7 níveis. No mínimo 3.
5, 5, 7, 9 e por aí vai. Sempre assim. Por quê? Porque vai ter um elemento que pode ser esse aqui, ou pode ser esse, ou pode ser esse aqui, que vai ser o elemento neutro. Via de regra, nós deixamos o elemento do meio, que seria esse aqui, como o elemento neutro. E aí você faz a pontuação. Você pode fazer a pontuação aqui negativa, aqui positivo, ou você pode fazer a pontuação direto, colocando por exemplo, aqui seria vale 1, 2, 3, 4, até o valor 7, para que você possa fazer a tua análise, a tua tabulação. É fácil fazer isso aqui, tá? É o mais recomendável. E aí, você pode utilizar um Excel da vida para fazer isso, pegar todos as tuas respostas dos respondentes e fazer isso rapidinho numa tabela e você ter gráficos já pronto para colocar no teu trabalho. Quanto ao tratamento estatístico, nós vimos aqui as constantes, que são aqueles elementos que não vai mudar, né? Então você pode ter, por exemplo, nas constantes, você vai fazer uma pesquisa a respeito de cargos e salários, por exemplo. Qual seria as constantes? Seriam os cargos e as funções. E você teria variáveis, né? Teria as variáveis. As variáveis controláveis, que você controla, seria o quê? Os salários da tua empresa. E as variáveis incontroláveis. Se o teu salário aqui está atrelado, por exemplo, ao salário mínimo, a variável incontrolável seria a decisão do governo em aumentar ou não o salário mínimo. Você não tem esse controle. A partir daí, nós demonstrando para você aqui uma guia de trabalho. Essa guia de trabalho seria muito interessante. Vocês têm ela impressa. Vocês têm ela impressa no material de vocês. Aquele material geral, vocês têm impresso. Olha só, novamente aparecendo aqui, ó, temática. Aparece aqui o tema, o título e o subtítulo do teu trabalho. Qual vai ser? Nós temos aqui, olha aqui, o problema da pesquisa, as hipóteses. O problema da pesquisa é o problema, sempre foi. Esse é o problema. Tu tem que gerar um problema que gere pesquisa. E quando você tem um problema, nunca se esqueça disso. Todo e qualquer problema exige-se o quê? Resposta. Todo problema exige resposta. E aqui nós temos o que são as hipóteses. São as possíveis respostas. Aí você coloca aí. Uma vez que você tem o teu problema e tem as hipóteses, você vai gerar o teu objetivo geral, que a partir do objetivo geral, você gera os objetivos específicos. Isso foi o que nós falamos. Isso está na guia de trabalho. Olha só que interessante. Quais são os métodos que você vai usar? Tua pesquisa vai gerar um novo conhecimento, um conhecimento teórico. Ou esse conhecimento que tu vai gerar, pode ser aplicado. Aí você marca. Veja que tudo aquilo você já viu aqui teoricamente. Aqui você está botando mais na prática. Tua pesquisa vai ser o quê? Tua pesquisa vai ser unicamente com dados qualitativos, com dados quantitativos, ou você vai mesclar os dois?
Não, eu vou mesclar os dois. Então é o quê? Pesquisa quali-quant. O que tu vai fazer com a resposta da tua pesquisa? Tu vai descrevê-la? Ah, vai. Então é aqui, ó. Tem material suficiente para você estudar sobre isso? Não, não tem. Se não tem, é aqui, ó. E a partir daí, eu explorei e descrevi. Eu vou explicar como aquilo funciona? Vou. Então é aqui, ó. Eu vou fazer alguma intervenção, quando ela é espontânea, a gente nunca sabe, isso aí que vai ficar em branco. Quando você planeja, você marca. Aí você vem, obrigatoriamente, ó, pesquisa bibliográfica tem que ter. Eu vou buscar meus dados aonde? Vai ser lá na empresa? É campo. Eu vou fazer uma simulação interna comigo e com algumas pessoas aqui? Não. Deixa eu marcar. Chegando lá na empresa, eu vou buscar algum documento da empresa que não teve tratamento científico? Vou, então eu marco. Nesse caso que eu estou lá na empresa, isso também é um estudo de caso. Os dados que eu estou analisando, eles já passaram? Já é passado? Sim, está aqui, ó. Eu vou fazer algum experimento com ela? Não. Eu interferi nessa pesquisa de forma espontânea ou de forma não espontânea. Se foi não espontânea, aqui, ó. Se foi espontânea, aqui, ó. Veja, eu utilizei a internet para fazer alguma pesquisa, eu anoto aqui. Quanto ao instrumento que eu utilizei, qual instrumento que eu utilizei? Ah, eu utilizei aqui o questionário. Qual foi a forma do questionário? Foi aberta? Ou foi fechada? Ou foi semi-aberta? Quem vai trabalhar com qualidade de vida, eu falei para vocês que tem esse aqui, ó, o padrão RUCOL, excelente, muito bom, vale a pena utilizar. Você pode fazer a observação direta ou a observação documental que vem da pesquisa documental. Continuando na guia. Quantas escalas? Olha as escalas que falamos aqui. Aqui eu estou recomendando a Likert. Quantas variáveis? Vai ter constante? Vai. Vai ter que variar? Vai. Essa variável é o quê? Ela é controlável ou não controlável? Aí você determina quais são e aqui você diz quais são. Não assuste não, mas isso aqui é uma guia extraordinária para fazer a sua pesquisa. Não faça simplesmente de forma empírica. Vou fazendo porque eu estou começando a escrever, vou fazendo. Não faz isso. Primeiro te planeja. Aí você vem agora com a base teórica aqui, ó. Escrevendo de forma, vou chamar assim, resumida, o que é que tu vai pesquisar. Sabe por que você faz isso? Porque você já fez a pesquisa bibliográfica. E aqui, se for um trabalho monográfico normal, eu aconselharia seguir esse padrão aqui. Primeiro o resumo, que você já fez anteriormente. Obrigatoriamente vai ter que ter uma introdução. Aconselho ter um capítulo para ambientação da pesquisa, informar a quem vai ler a tua pesquisa, de que se trata, qual o ambiente que circula a tua pesquisa. A conclusão é obrigatório. E isso aqui, ó, a BNT deixa livre para você e o teu orientador formatar. Eu aconselharia um capítulo de métodos. E aí você teria o quê? A tua análise de discussão, o teu referencial teórico, um ou vários capítulos de referencial teórico, análise de discussão e a conclusão. Mostrei a matriz lógica de congruência, que é justamente a guia de trabalho mostrado de uma outra forma. Mostrei isso aqui para vocês, que foi de um nosso colega, que ele fez essa pesquisa. Veja como está tudo estruturado. E mostrei para vocês
o modelo de Rúdio como sendo um projeto de pesquisa. Onde nós temos aqui no modelo de Rúdio o plano geral, temos o plano do problema e das hipóteses. Veja que são planos simples, cada plano desse inicia-se num nova lauda. Plano do problema e das hipóteses, veja que está tudo correndo lá de trás, né? Tudo vem engatilhando um, vai gerando o outro, tá? Mostramos o plano dos objetivos. Primeiro o problema, depois os objetivos. O plano da população, onde é que tu vai fazer essa pesquisa, se vai usar amostragem, qual é o tamanho da amostra, por que vai usar amostragem. Temos o plano do experimento, onde você vai jogar os valores da amostragem. Lembra que eu falei das variáveis constantes e variáveis controláveis e não controláveis? Está aqui. E temos o plano do experimento, onde você vai, entre outros, colocar o teu cronograma, e o cronograma que nós indicamos aqui é justamente o gráfico de Gantt. É o mais simples, tem vários, você pode escolher qualquer um, nós estamos aconselhando esse aqui. Aqui são algumas, vocês têm esse material aí, são alguns conceitos, algumas definições que a própria BNT dá, isso de forma geral. E a estrutura de uma monografia são três. São os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Vocês já estudaram isso, eu vou correr um pouquinho nisso aí, vocês já estudaram. Veja que você tem a capa, a falsa folha de rosto, essa é obrigatória. Você tem onde você coloca as informações que identificam a instituição. Se você for comparar com o Rúdio, é o primeiro plano. Você tem a folha de rosto. E aqui está um exemplo, onde nós temos aqui identificação da instituição, identificação do teu trabalho e o local e ano do teu trabalho. A folha de rosto, como eu falei para vocês, basicamente é a mesma coisa. A lista de ilustrações, antes da lista de ilustrações, você pode colocar a dedicatória. Você pode colocar a apresentação. E você pode colocar a epígrafe. São opcionais. Lista de tabelas. Quanto à lista de tabela e a lista de ilustrações, elas são opcionais se tiverem no máximo 3 elementos. A partir desse número, ela é obrigatória. Você tem 4 gráficos, obrigatória. Você tem 4 figuras, obrigatória. Você tem 3 figuras. Você coloca se quiser. Ela é opcional. Lista de abreviatura é o que o Rúdio fala sobre definição de termo, e o sumário, esse é obrigatório. Aí os elementos textuais, a introdução, isso aí é fundamental. É a mesma coisa, o que é a introdução? Eu já falei sobre isso, é o teu resumo estendido. Aí você vai ter, nos elementos textuais, a introdução, você vai ter aquilo que eu te aconselhei, um capítulo de ambiente,
ambientação da tua pesquisa. Você pode ter, fica aí a cargo, é um capítulo de referencial, um ou vários, de referencial teórico, de metodologia, análise, discussão, e a conclusão, que é obrigatória. Isso aqui é obrigatório. Nos pós-textuais, obrigatória é a referência. E é interessante notar, a ABNT diz que a referência ela é alinhada à esquerda. Ela é simples. A entrelinha dela é simples. E entre um elemento e outro, você dá 2 espaços simples. Os opcionais, apêndice, anexo e os índices. Falamos também da estrutura, a estrutura mecânica da coisa, né? O papel é branco, chamado popular A4, que é 210 por 290, que é o padrão A4. A cor do texto é preto, exceto as ilustrações e as ilustrações, os gráficos, figuras, isso aí, mas via de regra ela é preta. Dizemos que é Arial ou New Time Roman, sendo que essa aqui é um ponto a menos que a Arial. Então, se o teu trabalho está muito pequeno, Arial. Se o teu trabalho está muito grande, Time New. Fica melhor. O tamanho, título, 16 pontos, negrito. Subtítulo, 14 pontos. O subtítulo e daí por diante, 12 pontos. Citação com mais de 3 linhas, ele faz o recuo, tá? Você faz o recuo. A pontuação dela é 10. Ela é justificada e é simples. O espaço é 1,5 o espacejamento. Nota de relação é 10. As margens superior e esquerda é 30 milímetros ou 3 centímetros. A inferior e a direita 20 milímetros ou 2 centímetros. O espacejamento pode ser 1,5 ou duplo, ou 1,5. Teu trabalho está muito pequeno, duplo. Teu trabalho está muito grande, 1,5. E aí, estamos à disposição aí para responder as perguntas. Fiquem à vontade. Esse foi o resumo bem resumido de 60 horas aulas. Lembre-se que todo esse material que vocês têm corresponde a 60 horas. E não se esqueça que vocês têm esse material aí impresso para vocês. Vocês podem baixar e estudar por eles. Estou à disposição, pessoal. Tá, vamos nós. Modelo de Rúdio, tenta aí o slide 100 para mim, por favor.
Modelo de Rudio. O modelo de Rudio, ele determina em 5 planos. Tá? O primeiro plano que ele determina, e ele é fácil, ele é gostoso de trabalhar pela simplicidade que ele tem. Tá? O primeiro plano é o plano geral. O que é que esse plano geral faz? Ele identifica a pessoa, o pesquisador, ele identifica a instituição, no caso, a UESP está acolhendo vocês como alunos, ele identifica ou a empresa ou as empresas que vão participar da pesquisa, e ele identifica também tanto a previsão como o local da entrega do teu trabalho. Então, veja, ele tem a instituição acolhedora, ele vai ter também a instituição que vai, a acolhedora não apenas a IES, como eu falei, mas como também as que vão servir de base para a tua pesquisa. Os pesquisadores ou o pesquisador, a previsão de entrega e o local e a data, efetivamente com a assinatura de que você está fazendo. Esse é o primeiro plano. Isso aqui corresponde a uma lauda. Isso é mais do que suficiente para uma lauda só. Nós temos o segundo, que é o plano do problema e das hipóteses, onde já havia dito para vocês que o problema é problema, você tem que criar um problema de pesquisa, e aí eu tinha falado para vocês, na hora que você for fazer um problema, você pergunta se esse problema é realmente de pesquisa e de que forma você vai perguntar isso. Eu estou resolvendo o quê? Não, eu estou resolvendo um problema da minha empresa. Então, isso não é de pesquisa. Você linka aquele problema da tua empresa com uma teoria. Por isso que é importante você fazer a pesquisa bibliográfica antes mesmo de gerar o problema. Problema de venda da minha empresa. Como resolver o problema da minha empresa a partir da teoria X, a partir do marketing tal. Aí você começa a fazer essa ligação. Aí se transforma numa pesquisa, num problema de pesquisa. Então, esse aqui é o problema mesmo. O problema é problema. Se é que nós podemos dizer desse jeito. Tu vai ter o que aí? No problema é o que? É formular o teu problema. Plano está falando. E olha, lembre-se, plano é o novo, é uma nova lauda. Olha só a sacada de Rudio. Gosto muito dele porque ele chega e diz, olha, tu não fizeste o teu problema? Você não escreveu? Explica. Qual o sentido que ele tem? Sabe quando você faz isso? E se o sentido daquilo que você escreveu bate com o teu problema, perfeito. Se não bate, ou a tua explicação não está boa, ou o teu problema não foi bem elaborado. Quando os dois casam, perfeito. Vai em frente que vai com o trabalho. As perguntas norteadoras, que é decorrente da pergunta principal, são as que vão ensejar você criar o teu formulário, ou o teu questionário, ou a tua entrevista. Que perguntas eu vou fazer para solucionar o meu problema? O teu questionário, ou a tua entrevista, ou o teu formulário, tem que estar baseado na pergunta de pesquisa. Exatamente elas aqui. Aí você agora vai fazer a descrição das hipóteses, vai. Quais são as respostas que eu tenho para o meu problema? Eu tenho esse e esse. E como eu falei da última vez, olha só, uma hipótese significa pobreza total intelectual da tua parte, então não faz isso. Você é de nível superior, você está no curso superior, você não está com essa pobreza extrema. Duas hipóteses significa preguiça mental de responder as coisas. Vocês já tiveram aqui essa primeira parte de como estudar. Então, a preguiça mental já foi embora. 3 hipóteses é recomendável, legal. É de bom tamanho. 3 hipóteses é boa.
4 e 5 hipóteses. Dá para você fazer. Vai trabalhar mais. Mas dá para fazer, sem problema. A partir de 6 hipóteses, eu te diria, não faz não. Primeiro, nós não temos tempo, você não tem tempo para isso. Você vai trabalhar muito e o tempo é curto. Por isso que eu aconselho você ficar com 3 hipóteses. Porque não vai dizer que você tem pobreza intelectual, não vai dizer que você tem preguiça mental e nem vai te dar muito trabalho. Está dentro dos padrões metodológicos. Está legal, ótimo. 3 hipóteses é ótima. Você tem ainda o que Rude chama de definição dos termos, que são as siglas, as abreviaturas e outras definições. E lembra que na aula anterior eu falei sobre o cheque em branco? Eu quero pesquisar agora sobre sustentabilidade. Pergunta que eu te faço é, o que é sustentabilidade? Você pode estar utilizando um autor que tem uma definição X e outro que tem outra definição que sejam antagônicas uma com a outra. E eu sou um membro da banca que vai analisar o teu trabalho, que eu defendo essa posição e não essa. Se você não determina qual é o conceito que tu estás usando, eu vou usar o meu conceito para detonar o teu conceito. Então, defina os termos. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre sustentabilidade e a minha base teórica é fulano, beltrano e ciclano. Lembra da base teórica? O que significa dizer isso? Que eu posso não gostar do teu autor, eu posso não gostar das definições que eles dão, porém, eu tenho que me regrar aquilo que você escreveu, porque é o autor X da teoria X. Bom, eu já falei sobre isso, qual a finalidade do plano geral é identificar quem é você, quem é a instituição que te abriga e quem são as instituições que vai acolher a tua pesquisa. Isso já foi dito. Explicação sumária do embasamento teórico. Lembra? Acabei de falar qual é a base teórica? Isso vem aqui. Aí nós temos o plano dos objetivos. Quais são os objetivos? Aqui você vai fazer uma breve justificativa do teu trabalho. Isso no modelo de Rude. Você vai determinar o objetivo geral, decorrente da tua pergunta, e os objetivos específicos, decorrente do objetivo geral. O plano da população. Qual o delineamento da tua pesquisa? Qual a abrangência da tua pesquisa? Qual é o teu público-alvo? O que é que você vai estudar? Qual o público que você vai estudar? Eu vou usar a amostragem ou vou pegar o universo? Se eu vou pegar o universo, é o conjunto geral. Ora, mas eu não tenho como trabalhar porque o universo é muito grande. Concordo, então vai ter a amostragem. Eu falei até na aula anterior de que existem vários programinhas na internet que você pode colocar os dados lá e ele vai dizer, olha, para você fazer essa pesquisa com base científica, o tamanho da tua amostra vai ser de tanto. Então, você quer pesquisar 100, tem 100 empresas, se você coloca lá os dados, diz qual o nível de confiança que você quer, geralmente nós colocamos 95%, e aí ele vai dizer, ó, para o universo de 100 empresas, a 95% de confiança, tua amostragem vai ser de, sei lá, 10, 15 empresas. E aí você, de posse disso, vai fazer a pesquisa em cima daqueles números. Justificativa da amostra. Isso aqui é interessante. Às vezes, você pode escolher 2 ou 3 empresas porque você tem acesso a elas. Então, você vai justificar dizendo que aquela amostragem dessas 3 é por conta de conveniência do pesquisador, uai. Porque você tem acesso, porque não adianta você colocar empresa que você não tem acesso. Você vai terminar não fazendo tua
pesquisa. Plano do experimento, quais são os valores da amostragem? Você vai determinar valores para aquilo que você vai produzir. Definição das variáveis, e aqui eu coloco também das constantes. O que tu vai trabalhar? Tu vai pesquisar o quê? Tu vai pesquisar satisfação, faturamento? Tu tem que definir isso aí. Só um exemplo. E quais são os instrumentos que você vai trabalhar? Questionário, formulário, entrevista, todos eles, nenhum deles? Nenhum não, impossível. As observações, né, que você vai colocar alguns dados que sejam importantes. E o cronograma, que aí eu aconselharei e volto a aconselhar, que são o gráfico de Gantt é o melhor que tem para se fazer isso aqui. Perguntaram também sobre apêndice e anexo. Apêndice é quando você gera... Entendido isso aqui? Bom, então vamos para... Perguntaram qual a diferença de anexo e apêndice. Apêndice é quando você colhe os dados, só que aqueles dados que você colheu, você não vai colocar diretamente na pesquisa. Você pode até analisar, mas você não vai jogar ele dentro do corpo do teu escrito. Se fosse um artigo, isso fica mais difícil. Uma monografia é mais fácil acontecer. Você desenvolve toda a tua pesquisa, toda a tua análise, mas a pergunta é, cadê a confirmação desses dados aqui dentro? Está lá no apêndice. Porque você colheu, você trabalhou. Isso aqui é o apêndice. E o anexo? O anexo é gerado fora da pesquisa, ou seja, é um balanço da empresa que você analisou, não foi gerado através dos dados que você colheu, mas ele já veio de fora, um balanço, um demonstrativo de resultado, e qualquer outro documento que não tenha sido gerado a partir da tua própria pesquisa. Então, essa é a grande diferença do apêndice e do anexo. Ok? Qual dos planos de pesquisa se colhe os dados? Em nenhum deles. O plano da pesquisa é um plano, não é a execução. Você vai planejar como fazer. Terminou de fazer isso, é que você vai direto para a pesquisa. Aí onde entra a monografia. É na monografia ou no artigo, é no trabalho de conclusão de curso que você vai fazer o tratamento, a análise dos dados. É aqui que você vai fazer todo o processo do tratamento dos dados que você teve. No plano, no projeto de pesquisa, você não vai ter. Você vai indicar como você vai fazer. Perguntas? Bom, sem pergunta, deixa eu fazer algumas inferências aqui para vocês. Olha só, nós temos um curso, como por exemplo da administração, ele utiliza um vasto conhecimento. A administração tem um conhecimento estupidamente vasto. Nós tratamos com filosofia, sociologia, economia, a antropologia, nós lidamos com ciências contábeis, nós lidamos com psicologia, e é enorme
o grau de conhecimento que vocês estão se predispondo a assimilar. É muito conhecimento. E aí você vai ter que filtrar esse conhecimento a fim de que você possa gerar o teu conhecimento. Quando a gente pensa numa ciência tão vasta como a nossa, a pergunta que eu poderia fazer a vocês é: será que todo esse conhecimento que nós estamos aqui estudando para gerar o nosso conhecimento, para que ele tenha uma aplicabilidade? Olha só, nós temos aqui então na ciência da administração um conhecimento básico, que são os teóricos, e o conhecimento o aplicado, né? A base e o aplicado, quanto à natureza, era aplicada, que você vai pôr em prática, se pretende fazer aquilo. Aí a pergunta que eu poderia fazer para vocês: esse conjunto todo de ciências e de teorias que vem desembocar aqui na ciência da administração, ele pode ser considerado simplesmente racional ou positivista, ou ele pode ser considerado empírico apenas? O que é que vocês acham? Respondam aí, por favor. Dê o seu retorno para mim. Isso poderia ser uma pergunta de prova para vocês, de avaliação. Uma outra pergunta que poderia fazer aqui para vocês: uma vez que a ciência da administração utiliza economia, estatística, contábeis, mas também utiliza psicologia, sociologia, antropologia, esse conhecimento todo, essa vasto mesclagem de dados, nós podemos classificar ele como qualitativo, quantitativo ou qualiquantos. A primeira pergunta que eu fiz foi: nós temos o quê? Nós temos que o nosso curso possui inúmeras influências de várias ciências econômicas, sociais, antropológicas, da psicologia, a biologia, temos também a estatística, contabilidade, a gerencial. A partir disso tudo, nós podemos afirmar de que o conhecimento gerado na nossa ciência, a ciência da administração, ela gera conhecimento empírico, ou ela é positivista, ou ela é interracional? Seria essa a primeira pergunta. Lembre-se, eu estou fazendo essa pergunta aqui porque poderia ser facilmente colocado na avaliação, tá? Para responder a segunda, eu prefiro ouvir alguma resposta? Bom, a pergunta que eu tenho aqui é fazer uma breve exposição sobre os objetivos dos planos. Tá, vamos nós. Os planos que eu quero entender aqui é os planos enumerados pelo Rúdio, ok? Então vamos nós aqui. Bom, o primeiro plano do Rúdio
Deixa eu colocar aqui na tela. O primeiro plano do RUD é o plano geral. O próprio título que o RUD escolheu é o plano geral. O que é isso? É demonstrar para quem vai analisar o teu projeto qual é a dimensão dele, onde é que ele se ancora, ou seja, qual é a tua instituição, onde ele vai ter guarida de coleta de dados, quais são as instituições que tu vai colher. Aí você diz, não, mas o meu é só bibliográfico. Tá, mas quais são a linha bibliográfica que tu vai escolher? Então, tu tem que identificar lá. Ele vai exigir o teu nome, tua matrícula, quem é o pesquisador, né? E vai exigir de você duas coisas. Primeiro, quando é que você vai começar e quando você vai terminar? Previsão, porque isso aqui é um plano, isso aqui é um projeto. Então, ele serve para isso. Fazer essa identificação geral do que é, do quando vai ser, quando vai terminar. O plano do problema e das hipóteses, como já está dizendo, é para identificar qual é o teu problema. Qual o problema que você vai estudar? E não só isso. Quais são as possíveis respostas que você vai encontrar? Possíveis, por quê? Você não fez a pesquisa. É possível que quando você terminar de fazer a pesquisa, você encontre uma resposta que não seja aquelas que você encontrou. É possível, tá? Não é uma coisa extraordinária. É possível, isso aí faz parte da ciência. Mas o plano do problema da hipótese serve para isso. Qual é o problema que eu vou pesquisar e quais são as possíveis respostas que eu acho que vou encontrar com esse problema. O plano dos objetivos é para saber qual é o teu objetivo. Tu tens um problema, tu tens hipótese, e daí? Tu vai fazer o quê? Onde é que eu quero chegar com isso? É para isso que serve o plano dos objetivos. Onde você quer chegar com isso? O plano da população, identificar basicamente qual é o teu público-alvo, onde é que ele está? Onde é que você vai puxar os dados? De que forma tu vai puxar os dados? Vai ser universo ou vai ser por amostragem? E o plano do experimento é como tu vais tratar aqueles dados. De que forma eu vou tratar os dados? Como é que eu vou analisar os dados? Como eu vou analisar as variáveis? Que instrumentos eu vou utilizar para analisar esses dados? Quanto tempo eu vou levar para fazer esses dados? Analisar esses dados e apresentar a resposta. Isso aí são os objetivos de cada plano. Falar sobre a ABNT. Vamos repetir aqui sobre a ABNT. A ABNT começa falando aqui sobre os conceitos, para que vocês entendam. Olha aqui, apêndice, texto ou documento elaborado pelo autor, ok? Você que elaborou, tá? A fim de completar sua argumentação, ele fica fora do teu conteúdo de análise e discussão, tá? Aí ele fala o que é o autor, são as conceituações. Isso aí a ABNT define isso aqui tudo direitinho. Aí você vai ter a capa, obrigatório, né? A capa seria mais ou menos, se a gente puder fazer essa contraposição, seria o plano geral de Rúdio. Aí, dentro da ABNT, você vai ter, falando de ABNT, você vai ter o quê? Dividir o teu trabalho em 3 partes: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. É o que a ABNT determina. Ainda como conceitos, ele mostra a entidade, que são as instituições, o que é uma folha de rosto, o glossário ou definição de termos, o que é as ilustrações, siglas, símbolos e tabelas, ele vai dando essa conceituação, e aí ele já parte para, a ABNT já parte para dizer o que é cada grupo.
Então, o primeiro grupo que nós falamos aqui, a capa ou falsa folha de rosto, que nós mostramos para vocês aqui, que é essa aqui, onde nós temos a IES, Instituição de Ensino Superior, temos aqui o título e o subtítulo, temos aqui local e ano de apresentação. Ou seja, se olhar direitinho, basicamente é o que o plano geral de Rúdio. Aí ele fala que a BNT continua dizendo que tem a folha de rosto, tudo isso é no pré. Temos aí ele vem explicando aqui, aí temos elementos opcionais, que eu falei aqui para vocês, que é a lista de ilustrações, tabelas, dedicatórias, apresentação, epígrafe. Esses aqui são os elementos opcionais. Opcionais se tiverem menos até 3 elementos. Se tiver mais de 3, é obrigatório. O sumário, que é obrigatório. No elemento textual, obrigatório é a introdução e a conclusão. Isso aqui é obrigatório. Os demais são opcionais. Agora, lembra lá da guia de trabalho? Nós sugerimos o quê? Sugerimos a ambientação da pesquisa, o capítulo de métodos, o capítulo de referencial teórico e, obrigatoriamente, claro, o capítulo de análise e discussão. Aí é você com o teu orientador que vai determinar isso aí. Nos elementos pós-textuais, o obrigatório é as referências. O glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais. Bom, estão pedindo aqui para explicar novamente o qualitativo, quantitativo e o qual e quantos. Tem como abrir uma página em branco para eu escrever? Bom, o quantitativo, procurando ser mais pragmático, vamos ver. Você tem aqui uma pesquisa que você vai fazer e você vai procurar definir, por exemplo, quanto é o rendimento, qual é o grau de lucratividade ou o grau de rentabilidade que um determinado nicho de mercado possui. Então, por exemplo, supermercados. Dentro no teu município tem 5 supermercados. E você quer saber qual é o grau de de rentabilidade qual é o grau de rentabilidade que aqueles 5 supermercados, aqueles cinco supermercados possuem. Se eu quero saber isso, eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com faturamento, vou trabalhar com custo. Vou pegar só essas duas variáveis, faturamento e custo. Para quê? Para que eu possa determinar a rentabilidade do setor. Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou fazer um rol. Do rol, eu vou ordenar esse rol, eu vou fazer a classificação desse rol, para daí eu gerar uma tabela, e aí eu vou fazer uma frequência, que pode ser a frequência acumulada de cima para baixo, ou de baixo para cima. Vou fazer uma frequência relativa, a fim de extrair o quê? A média, a moda, a mediana.
Com tudo isso, eu vou poder fazer o quê? Eu posso fazer uma correlação. Correlação entre esses elementos que vai me refletir o que isso aqui está envolvendo. De posse disso, eu estou utilizando o que aqui? Eu estou utilizando os dados matemáticos a partir e sendo analisado a partir da estatística. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando com dados quantitativos. Então, a minha pesquisa, quanto à abordagem, ela é quantitativa e alguns gostam de chamar ela de positivista, que vai gerar conhecimento racional. Essa aí é a pesquisa quantitativa. Quando eu pego esses mesmos 5 supermercados, a partir de uma observação que eu fiz, ora, tem supermercado que vende mais que outros. Por quê? Se ele vende os mesmos produtos, com a mesma qualidade, com preços semelhantes, o que é que está ocorrendo? E eu vou procurar saber dos clientes o motivo, a razão por que compra mais no supermercado. Eu tenho aqui o A, B, C, D e E. Eu tenho 5 supermercados, onde eu noto que o C tem um movimento maior do que o A, o B, o D e o E. E eu quero saber o motivo. Qual é a razão disso? E eu vou indagar dos meus clientes o que leva a maioria dos meus clientes, dos clientes da população, comprar no supermercado C. E aí ele responde que é porque é mais asseado, porque tem a cor da parede mais bonita, porque as prateleiras são bem organizadas, coisas desse tipo, vamos falar assim. Quando eu vejo esse tipo de resposta, a cor da parede é bela, o supermercado é limpo, mais limpo do que o outro, as gôndolas são melhores dispostas. O que é que eu tenho com isso? Eu vou ter que, esses dados aqui, vão me reportar a um dado apenas qualitativo. É só a qualidade. Apenas isso. Só a qualidade. Agora, olha só. Quando eu pego essa base qualitativa e procuro verificar qual o impacto no faturamento, e aí eu vou trabalhar com o quê? Com custo, com a receita. Aí eu tenho aqui, então, agora, uma pesquisa qualitativa quantitativa. A primeira pergunta é que nós temos um conhecimento interracional. Nós temos vários conhecimentos jogados dentro do nosso caldeirão, chamado ciência da administração. Ela é interracional. Nós temos o lado racional, está aqui, administração financeira, contabilidade, estatística, matemática, e temos o lado mais voltado para o empirismo, vamos chamar assim, eu prefiro chamar fenomenológico, que é
os dados de antropologia, sociologia, psicologia, a filosofia, esse aqui. E quanto à segunda pergunta, ela é qual e quantos. É o que nós acabamos de ver aqui, ó. Ela é qual e quantos. Ok? Acho que as duas perguntas eu acabei de responder agora. Tá? Da ciência, da administração, como elemento interracional, e a segunda, utilizando a forma de pesquisa qual e quantos. Isso em relação à forma de abordagem do problema. Fechando aqui, alguma pergunta? Vamos só finalizando então aqui. Ora, se nós falamos que a hipótese é igual a um palpite, como é que ela pode ser considerada científica? Simples. Ela vai ser considerada científica quando você fizer todo o tratamento de validação ou não da pesquisa. Ou seja, quando você pesquisar e encontrar um resultado. Ok? A todos, muito obrigado. A professora Silvana, muito obrigado pela ajuda. Aos nossos coordenadores e aos nossos tutores que estão aí trabalhando junto com vocês, muito, muito obrigado e que Deus abençoe vocês.